Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6. A palavra de Deus diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Eu quero, irmãos, nessa manhã, abordar a partir desses 3 versículos um tema que tem sido tratado, discutido pelos estudiosos da Escritura Sagrada ao longo da história da Igreja e que não há uma definição clara, um consenso definitivo. É um assunto muito usado, às vezes, como argumento até mesmo para sustentar a incredulidade de algumas pessoas quanto às questões mais fundamentais do cristianismo, por exemplo, a própria existência de Deus, um Deus todo-poderoso, que é pleno de sabedoria, pleno de amor. É um assunto que é muitas vezes levantado na própria Escritura e também na vida dos cristãos, na nossa experiência de vida, quando passamos por grandes sofrimentos. Estes sofrimentos e essas circunstâncias nos levam a perguntar: por que, Senhor? Por que, Deus? É o tema relacionado ao mal. Agora, eu quero abordar esse tema de uma forma segura, que eu considero segura, dentro daquilo que a Bíblia nos revela e nos responde. É claro que existem perguntas que estão além da revelação das Escrituras Sagradas e, obviamente, elas se tornam objeto de especulação filosófica e de tentativas de arranjos teológicos, muitas vezes bastante perigosos. E eu não quero hoje tratar destas coisas, então nessa mensagem não vou empenhar esforços nisso. Eu entendo que a própria Escritura Sagrada estabelece alguns limites aos seres humanos, nós temos que respeitá-los. Por exemplo, a palavra de Deus nos fala em Deuteronômio 29, que existem coisas que foram reveladas a nós, e a estas coisas cabe que nós nos atentemos a elas, as compreendamos. Mas aquele mesmo texto diz que existem algumas realidades que não foram reveladas para nós. São questões concretas, reais, existentes, no plano de Deus, no ser de Deus, na maneira como Deus age no mundo, mas que não foram explicitadas para nós. Então há limites. Então nós precisamos tomar cuidado com esses limites. Nós devemos nos ater àquilo que foi revelado, e eu creio que há muita sabedoria nisso, porque especular sobre questões não reveladas leva o homem a se colocar numa posição de risco de ser enganado, de desenvolver crenças erradas e de ficar aberto às sugestões de Satanás. Então isso é um perigo real. E é então seguro que a gente se atenha àquilo que a Escritura Sagrada diz. Também, a Escritura Sagrada nos mostra que há alguns limites quando, por exemplo, Deus lida com alguns dos seus servos. Um caso bastante conhecido foi o seu servo Jó, em que Deus, em determinado momento, se revela a Jó e dirige a ele uma série de perguntas que começa mais ou menos com essas palavras, com essa indagação: onde estava tu? Quando? E aí Deus vai discorrer uma série de coisas que ele fez quando Jó ainda nem existia, quando ele ainda nem era. E essa pergunta teve como objetivo levar o servo de Deus naquela circunstância a contemplar a grandeza de Deus, a sua sabedoria e reconhecer suas limitações. E a confiar plenamente no Senhor, mesmo quando nós não conseguimos perscrutar e compreender todos os seus caminhos. Confiar por quem Ele é, por causa do seu caráter, do seu poder, da sua sabedoria, da sua bondade. Então, algumas perguntas sobre esse assunto, elas são respondidas pela Escritura Sagrada, e eu quero então apresentar aos irmãos nessa manhã respostas
que a Escritura, assim entendo eu, realmente responde, relacionadas à questão do mal. Então vamos para o nosso texto. O apóstolo Pedro, aqui no capítulo 2, ele está falando à igreja sobre os falsos mestres que surgem na igreja, que é uma forma de mal, uma manifestação do mal. E ele vai ensinar, então, como nós já vimos nos primeiros versículos, sobre o juízo certo destas pessoas que disseminam o erro, que causam o escândalo à verdade. Ele diz aí no versículo 2 que difamam a verdade, que fazem comércio das almas com palavras enganosas, palavras fictícias, versículo de número 3. E ele então vai afirmar de maneira assim, muito certa que o destino de pessoas que se envolvem nessa prática de disseminar aquilo que ele chama de heresias destruidoras será a destruição. Que Deus vai lidar com essas pessoas com muita seriedade, fazendo justiça, enviando-os para castigo eterno. Então, como nós vimos na última mensagem, ele vai dar o exemplo de quão certo é o juízo sobre esses falsos mestres que promovem o mal no mundo e dentre a igreja. Versículo 4 ao 6, que é o texto que nós lemos, ele vai citar então 3 exemplos históricos de como que Deus lidou com seus adversários em épocas diferentes da história. Versículo 4, ele fala a respeito dos anjos rebeldes, os anjos que pecaram, e que Deus então sentenciou ao inferno. Eu expliquei essa palavra ao Tártaro, que é o sofrimento mais intenso no inferno. Versículo de número 5, a palavra de Deus nos traz como que Deus lidou com as pessoas no período de Noé, e naquela ocasião, naquele evento do dilúvio, como que Deus fez sucumbir aquele mundo cheio de ímpios, inundando e trazendo-os à morte todos, exceto a família de Noé, que foram salvos graciosamente por Deus através da providência da arca. Versículo de número 6, nós lemos sobre as pessoas de vida ímpia no tempo de Abraão e de Ló, nas cidades de Sodoma e Gomorra, as quais Deus destruiu com fogo que desceu do céu. Então, o apóstolo estabelece, traz aí para nós 3 exemplos, mostrando que o juízo de Deus contra os falsos mestres que são maus é um juízo certo, porque Deus já assim o fez ao longo da sua lida na história da humanidade e até mesmo com relação aos anjos que pecaram. O que esses eventos, então, usados aqui como exemplo de juízo certo, têm em comum? A primeira coisa que os 3 versículos e os 3 eventos têm em comum é que eles mostram Deus lidando com o mal. Isso é profundamente revelador para a gente. A segunda coisa que eles têm em comum é que o apóstolo Pedro toma esses eventos de uma forma simples. O que eu quero dizer com isso? Pedro cita Deus lidando com o mal nessas 3 ocasiões, sem ficar levando em conta questões e fatores que psicologicamente poderiam levantar dificuldades ao entendimento humano a respeito do mal e da forma como Deus lida com o mal. Coisas como, por exemplo, a presença de crianças em ambos os eventos, do versículo 5 e versículo 4. Deus destruiu cidades. É certo que haviam crianças. Deus destruiu o mundo de ímpios na época de Noé. É certo que haviam crianças ali que sucumbiram. Mas o apóstolo Pedro, ele não entra nessas questões. Ele vai tratar da questão do mal e de como que Deus lida com o mal de uma maneira simples, objetiva. Essas questões são importantes, porém, elas precisam ser tratadas como uma questão à parte no plano de Deus, com as respostas que a Escritura Sagrada apresenta a elas. Por exemplo, a própria providência de Deus e como que Ele usa, muitas vezes, até as coisas ruins, o mal, que nós chamamos de mal,
para trazer sua vontade santa à plena realização, e outras questões ainda mais profundas, como a natureza essencial de todo ser humano após a queda, que o faz indigno de graça e misericórdia de Deus, a não ser que Deus assim o queira. Então são questões passíveis de ser tratadas, mas com outros ensinamentos da Escritura Sagrada, e a gente precisa fazer então essa distinção. Me parece que o apóstolo Pedro fez muito bem, porque ele lida nos 3 versículos com o mal, como que ele originou-se e o que Deus faz com ele, como Deus lida com ele. E a terceira questão que eu quero que a gente perceba nesses 3 exemplos, que eles trazem de comum, é que o mal não triunfa de modo algum, nem no evento relacionado aos anjos que pecaram, versículo 4, nem no evento relacionado ao mundo cheio de ímpios no período do juízo, do dilúvio, nem ao evento relacionado a Sodoma e Gomorra, aquela vida de impiedade que muitas pessoas levavam. O mal não triunfou em nenhuma dessas ocasiões. Então esse é um outro ponto comum que nós vamos analisar aqui hoje. Então vamos olhar com cuidado para esse texto e aprender o que ele tem a nos ensinar sobre a questão do mal. Eu acredito, irmãos, que há 3 perguntas que são claramente respondidas aqui nesses versículos. A primeira delas é: o que é o mal? Acho que essa pergunta tem uma resposta bem clara e objetiva aqui nesse texto. E essa é uma questão importante, porque ao longo da história, esse é um tema que o ser humano tem se perdido em discussões sobre ele. E é um tema muito grave, porque se você não definir bem o que é mal, como você vai se afastar dele? Como você vai fazer escolhas que o repelem, que não se aliam com ele? Como é que você vai vislumbrar o seu caminho para o bem, dentro daquilo que Deus aprova, se você não entende claramente o que é mal? Por exemplo, ao longo da história da humanidade, algumas pessoas têm sustentado que o mal ele não existe realmente, que o mal é, na verdade, uma ilusão. No entanto, esse texto mostra Deus lidando com o mal em 3 ocasiões, como questão real, passível de julgamento, de juízo, de solução. Então essa certamente não é a explicação da Escritura Sagrada. E algumas filosofias têm proposto isso, e algumas religiões orientais, como por exemplo o budismo, propõe isso. O budismo diz que o mal realmente não existe. Existe uma percepção no todo, onde há equilíbrios entre questões positivas e negativas, mas no todo não existe algo que realmente nós podemos conceituar como maldade. Existem algumas religiões ditas cristãs, como ciência cristã, que defende também uma realidade parecida com isso, onde dizem, o mal, na verdade, é uma ilusão. E todos esses grupos, eu não vou ficar explicando essa corrente aqui, mas todos esses grupos que afirmam que o mal não é uma realidade, mas é uma percepção ilusória por algum tipo de justificativa, são, na verdade, disseminadores de falso ensino. Isso é heresia destruidora, é uma forma de maldade, de engano espiritual, de consequências eternas. Porque pensa, se uma pessoa começa a seguir por um caminho religioso, onde ela, por algum motivo, acredita que o mal, ele não existe como realidade, essa pessoa vai necessariamente negar aquilo que a Bíblia chama de pecado. Ela vai negar também, de algum modo, dependendo do tipo de explicação para sustentar essa ideia, ela vai negar que existe um Deus pessoal absoluto, com leis e padrões absolutos, e que castiga pessoas em razão de seus pecados. E isso é uma porta para o inferno. Então isso é sério, isso é grave. E essa, então, não é a resposta que a Bíblia dá. Algumas pessoas também têm desenvolvido ao longo da história da igreja a perspectiva que afirma que o mal é uma entidade, uma substância, uma coisa objetiva, real.
criada, existente. No mundo antigo, por exemplo, alguns grupos religiosos, como os maniqueus e alguns gnósticos, né, que corromperam parte do cristianismo ali de sua época, eles defenderam isto, que o mal, ele é uma coisa objetiva, tangível, um ser pleno, que seria então um adversário existente e consistente com Deus, em uma espécie de equilíbrio cósmico, onde você tem Deus com plena bondade e um outro ser real, que é pleno de maldade, e que esses dois seres estariam então sustentando a história em perfeito equilíbrio. Dentro ainda dessa categorização de que o mal é uma substância, é algo real, tangível, no sentido de existir por si, algumas pessoas, e aqui a gente está falando do gnosticismo especialmente, chegaram a dizer que a criação ela é dividida assim: as coisas materiais são más por natureza, essencialmente más, ou seja, elas são assim, sempre foram assim, enquanto que as coisas espirituais são boas por natureza e serão sempre boas por natureza. E essas perspectivas, então, elas levam assim a bizarrices religiosas e as pessoas a um caminho assim distante de Deus. Por exemplo, a ideia de que você tem o mal como uma entidade que contrapõe-se a Deus, que é bondade, faz com que surja uma mitologia onde o mundo seria governado por dois deuses, que são iguais em poder, no entanto, um mal e o outro bem. E a questão para os seres humanos é a qual você se aliaria. Coisa louca. Essas perspectivas, por exemplo, a ideia de que matéria é má, essencialmente má, enquanto que espírito é bom, levam a questões que foram, assim, tentações e forjaram desvios na história da igreja, como, por exemplo, levaram pessoas que assimilaram essas ideias falsas à negação da encarnação plena e real de Jesus. Porque como que pode o Filho de Deus, bondade, se tornar carne, assumir matéria que é mal? Então as pessoas começaram a questionar a encarnação de Cristo. Isso é um problema, porque como que Jesus poderia ser um salvador suficiente se ele não fosse plenamente humano e pudesse morrer pelos nossos pecados? Então isso leva assim, a caminhos totalmente distantes daquilo que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus, da sua natureza, de Jesus Cristo, da sua vinda e principalmente da salvação que Deus proporciona ao ser humano. Então, quem propõe essas coisas, na verdade, são disseminadores de falso ensino, são pregadores de heresias destruidores. Isso é uma forma de maldade, de engano espiritual que tem consequências eternas. Então isso é grave. Então o que é o mal, de acordo com as Escrituras? A gente pode definir aqui, eu uso essa definição, não é minha diretamente, ao longo da história da igreja, algumas pessoas têm pensado e definido conceitos ali à luz da Escritura Sagrada. E uma boa definição para entendermos o que é o mal é que o mal é a perversão do bem. O que isso significa? Significa que Deus criou todas as coisas, como a Bíblia afirma, e Ele criou todas as coisas boas, como a Bíblia afirma. Lá em Gênesis 1, versículo 31, a Bíblia diz que o Senhor olhou para tudo que Ele havia criado e Ele disse que era bom. Deus, portanto, não criou coisas más, essencialmente más. Deus não criou a maldade de uma forma materializada, tangível. Mas o mal existe. Ele existe como perversão das coisas boas que Deus criou.
dos padrões morais de bondade estabelecidos e derivados da própria essência de Deus, que é boa. A gente precisa entender essas coisas. O que a Bíblia nos afirma? Deus fez todas as coisas e Ele as fez boas. Então, Deus não criou o mal, mas o mal existe. A Bíblia também nos afirma isso, ele é uma realidade. Então, o que é o mal? Ele é a perversão das coisas boas que foram criadas por Deus. Agostinho desenvolveu essa abordagem que me parece está bastante adequada àquilo que a Escritura Sagrada ensina, aquilo que a revelação da Escritura Sagrada ensina. E ele usava alguns exemplos para explicar isso. E eu vou citar dois deles aqui. O que eu mais gosto é o primeiro. O Agostinho dizia que o mal é como a ferrugem. Deus não criou a ferrugem. Tanto é que se você pegar na tabela periódica, você não vai encontrar lá, né, um daqueles quadradinhos com uma sigla para ferrugem, como elemento da natureza, natural. Deus não criou. O que Deus criou foi o ferro. A ferrugem, ela é uma perversão, uma corrupção desta matéria. O que é a ferrugem? É o ferro em estado de corrupção, é o ferro oxidado. Então ele usa isso como exemplo para nos mostrar, olha, Deus criou coisas boas. No entanto, estas coisas boas, elas eram passíveis de ser corrompidas e pervertidas. E quando acontece essa perversão no que é bom, ele se torna mal. E então manifesta aquilo que a gente chama de mal. Vamos ver isso então na Escritura Sagrada, no texto de 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao 6. E eu quero, na verdade, analisar esse texto de ordem inversa, para que a gente saia do mais recente, embora já seja muito antigo, e chegue àquilo que é, né, primeiro, que está antes. Quando Pedro lida aqui com esses três exemplos, eu quero que você observe que a maldade, o mal, aqui é tratado não como um ser, como coisa criada, mas claramente como a corrupção daquilo que é bem. A perversão do bem. Por exemplo, versículo 6, ele diz assim: e reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Como que Deus lidou com o mal ali em Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era marcada, de acordo com esse texto, e também com o relato lá de Gênesis, por uma cidade onde os habitantes tinham uma vida ímpia. O que é isso? Uma vida ímpia. Uma vida ímpia é um viver pervertido. Ou seja, pessoas que deveriam viver as suas vidas de acordo com os padrões morais de Deus e que estavam pervertendo esses padrões. Corromperam os padrões morais de Deus e então entregaram-se a escolhas e práticas reprovadas por Deus e que, portanto, se mostram más. É isso que nós temos aqui no texto. Então, observe. O mal em Sodoma e Gomorra era real. O mal era real. Ele não foi ignorado por Deus como meras percepções de partes da vida, num contexto mais amplo, que as coisas vão se equilibrar no mundo. Falar que existe um mal é apenas uma ilusão. Não, ele foi tratado por Deus como uma realidade, de modo que Deus entrou com juízo contra aquela maldade, contra o mal, e aquilo ficou de exemplo. Mas não como um ser, uma coisa criada má que Deus combateu, mas como uma perversão do modo de viver que as pessoas deveriam estar praticando. É isso que a gente tem aqui nesse texto. Observe agora o versículo de número 6, o versículo de número 5. Ele diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. De novo, o mal é real. Tanto que Deus lidou com o mal na época de Noé,
trazendo o dilúvio, o juízo. Ele não era uma essência má. Não é que Deus toma pessoas ali que eram más desde sempre. Não é isso. A Bíblia nos diz que pessoas decidiram viver suas vidas à revelia daquilo que Deus estabeleceu, dos padrões de Deus, e houve então uma corrupção geral na raça humana, e seres humanos então fizeram uma maldade a tal ponto em que Deus diz: agora eu vou trazer juízo. E é a isso que Pedro se faz referência aqui quando ele fala do mundo de ímpios. É a mesma coisa de Sodoma e Gomorra. Quando ele fala que foram postos para exemplo de todos aqueles que querem viver impiamente, ou seja, existe um padrão aceitável, um padrão que é bom, que deriva de Deus, do seu ser, da sua lei, da sua vontade, que é correto, que é adequado, que nós, se o vivermos, reputaremos por bem. Mas as pessoas escolheram andar de forma contrária a esse padrão, perverteram esse padrão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis e vamos olhar como que no livro de Gênesis Deus descreve esse momento na história. Eu quero que você perceba que o próprio livro de Gênesis fala ali de corrupção. Ele não trata a maldade como uma ilusão, nem diz que a maldade é uma essência que Deus está combatendo e que se manifestou na história materialmente na época do dilúvio. Deus vai combater aqui. Na verdade, é uma corrupção. Gênesis capítulo 6, versículo 5, nós lemos assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Observe, maldade é algo real, o mal é real. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Observe isso aqui. A Bíblia está dizendo que o coração tinha desígnios maus. Ou seja, havia ali uma corrupção que fazia com que os desejos e as intenções e a vontade das pessoas fossem más. Todo o desígnio do seu coração. Mais adiante, o texto diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Eu não vou tratar aqui desse me arrependo, é uma questão também mais complexa, mas a ideia é que o texto expressa que houve em Deus uma mudança com relação a como tratar os seres humanos. E por que haveria uma mudança se não houvesse mudado as condições originais? Deus tivesse criado simplesmente pessoas más, pronto. Por que ele se arrependeria disso? Isso seria o seu projeto inicial. O ponto é que houve uma corrupção daquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez é bom e o mal é a perversão disso. E então o que Gênesis nos mostra é que a perversão, o estado de perversão chegou a tal ponto onde Deus diz: agora eu não vou suportar mais, vou trazer o juízo. Olha no versículo 11, ele diz assim também: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Observe essa frase. Corrompido o seu caminho. Ou seja, tinha um caminho apontado por Deus, segundo os padrões de Deus, que era o caminho correto, do bem. E o que aconteceu? Esse caminho foi corrompido. E as pessoas passaram, então, a viver fora dos padrões de Deus. Isso é maldade. Isso é o mal na Escritura Sagrada. Então, esse texto de Gênesis, assim como Pedro, o apóstolo Pedro, está tratando, nos mostra que mal é real, mas o mal tem a ver com corrupção. Não é algo que tem uma essência desde a sua criação, desde a sua origem, mas é a corrupção daquilo que era bom, aquilo que Deus fez, uma perversão do bem. Volta a 2 Pedro capítulo 2, vamos olhar agora o versículo 4.
E aqui Pedro, nos seus exemplos, ele antecede historicamente mais ainda e pega outro evento onde Deus lidou com o mal. Evento que antecedeu o dilúvio, que antecedeu até mesmo a queda do homem no Éden. Algo que aconteceu, que o apóstolo Paulo chama de regiões celestiais, com seres celestiais. Diz assim, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Mais uma vez, Pedro está mostrando para a gente que o mal não é ignorado como uma ilusão. Não é. O mal também não é tratado como uma coisa má criada, ou um mal deliberadamente criado. Não é isso. Certo? O texto nos diz que Deus criou anjos e que eles não foram poupados quando pecaram. Ou seja, antes de pecar, não havia seres essencialmente maus. É isso que Pedro está mostrando para nós. O mal surgiu quando seres que Deus havia criado, bons, perverteram a sua conduta em relação a Deus e pecaram. É isso que Pedro está mostrando para nós aqui. Esse mal aqui ele é tratado como pecado. Diz assim, anjos quando pecaram. Ou seja, o mal é a não conformação à autoridade, aos padrões de Deus. É isso que Pedro está entendendo. Mal é pecado, sabe? Quando aquilo que Deus criou é pervertido e então as pessoas não se adequam, não se sujeitam à autoridade de Deus. No caso aqui, esses anjos, alguns anjos que pecaram, quando esses seres não se sujeitam à autoridade de Deus e aos padrões de Deus, eles pecam. E então acontece o mal que Deus vai lidar. É isso que Pedro está aqui nos mostrando. Aliás, lá em Judas, no versículo 6, nós já lemos, fizemos o paralelo desse texto na mensagem anterior, mas eu quero que vocês vejam que em Judas, isso é mais claro ainda. Judas diz assim lá no versículo 6 da sua epístola, e há anjos que não guardaram seu estado original. Observe, anjos não guardaram seu estado original. Qual era o estado original, portanto, do diabo e dos demônios? Eles eram seres maus? Sempre foram assim? Não. O que a Bíblia está mostrando é que eles tinham uma natureza e, no entanto, eles foram corrompidos. Eles não guardaram o seu estado original. Então, eles foram feitos como parte boa da criação de Deus. No entanto, o bem foi pervertido, a corrupção do bem produziu mal. Produziu esses seres que não guardaram seu estado original. Anjos que pecaram, segundo a linguagem de Pedro. Diante disso, irmãos, nós devemos entender que o pecado é mal. E que o mal é o pecado. Acho que é bastante seguro a gente colocar dessa maneira. O pecado é a perversão do bem, daquilo que Deus estabeleceu. Olha, essas são minhas leis, esse é o meu padrão, esse é o caminho que há aprovação. E quando isto é pervertido, nós nos colocamos como adversários de Deus. Nós o ofendemos, o atingimos na sua autoridade. Nós pecamos. O pecado ou o mal é a violação dos bons padrões de Deus, é a confrontação, a rebelião à autoridade do Criador. Observe, pecado não é coisa. Deus não criou pecado, mas Deus criou seres que poderiam pecar. É isso que a Bíblia mostra para nós. Então, o mal não é uma ilusão, é real. Existe pecado. Ele é real. Existe uma deformação no padrão santo de Deus. Existe uma corrupção. O mal é real.
Agora, quando a gente passa por isso, eu acho que é importante também a gente fazer uma distinção aqui entre o mal e as suas consequências. Entendendo o mal como pecado, é necessário a gente perceber que muito do sofrimento que às vezes é usado para confundir nossos pensamentos e nossas definições sobre a questão do mal, é mais claramente compreensível e organizado se nós separarmos o que é mal, pecado, daquilo que é consequência do mal e do pecado. Porque quando nós fazemos isso, o mal se torna claramente definido, facilmente compreendido. E as consequências, aquilo que é fruto da realidade do pecado. Então, por exemplo, sofrimento por causa das enfermidades. Pessoas sofrem por causa da enfermidade. Isso é mal ou consequência do mal? A gente precisa de entender isso. Fazer essa distinção. A morte de crianças, as guerras e todos os sofrimentos humanos que acontecem em contextos de conflitos humanos, os desastres naturais, desastres, frutos, da imprudência e até dos erros humanos. Todas essas coisas são consequências, não o mal em si. O mal é o pecado, é a corrupção do bem. E essa corrupção, ela traz consequências que são danosas, que carregam em si aumento do sofrimento humano. Mas é importante a gente fazer essa distinção para que nós possamos tratar as coisas biblicamente em cada categoria. Então a Bíblia tem respostas boas, razoáveis, consoladoras para as consequências do pecado. E a gente precisa então tratar estas coisas com as respostas que a Bíblia dá. E tratar a questão do mal com aquilo que a Bíblia revela e traz a respeito do mal. Então o que é o mal? Perversão do bem. É o pecado. A inconformação com Deus, sua autoridade, seus padrões. Isso é o mal. Qual que é a origem do mal? Essa pergunta levanta também algumas questões que eu vejo que são muitas vezes tortuosas. Por exemplo, algumas pessoas associam a essa pergunta, qual a origem do mal, uma outra pergunta que é a seguinte: Deus é o autor do mal? Deus é mau? Então essas pessoas dizem, porque se Deus criou todas as coisas e o mal existe, então ele é autor do mal. Mas quando nós entendemos que o mal é real e ele é perversão do bem, ou seja, ele não foi criado por Deus, porque Deus não criou nada mal, nenhuma coisa, nenhum ser, nada foi feito originalmente e essencialmente mal pelo Senhor. Então, a questão real aqui não é se Deus criou o mal, se Deus é o autor de mal, mas qual a origem do mal? Essa que é a questão real. De quem é a responsabilidade do mal, que é real, que existe. Então vamos olhar de novo o texto aí de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 6, mais uma vez em ordem inversa. Quando Pedro lida com os três exemplos, observe que a origem e a responsabilidade pelo mal está atrelada claramente aos seres morais criados por Deus que corromperam os padrões de Deus. É isso que o texto mostra para nós. Versículo de número 6, o texto diz: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Observe, Pedro está mostrando que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra para atingir as pessoas que lá viviam impiamente. E ele deixa isso de exemplo para qualquer outra pessoa, qualquer outro ser humano, ao longo da história futura, que
faça essa mesma escolha de viver impiamente, de rejeitar os padrões morais de Deus, de rejeitar a autoridade de Deus da sua palavra sobre sua vida. Qualquer pessoa que assim queira perverter o bem e desafiar os padrões de bondade requeridos por Deus, Deus deixou esse exemplo. Ele lidou com juízo, trazendo o fim de Sodoma e Gomorra. Então, de quem é a responsabilidade do mal? As pessoas que escolheram viver impiamente. De quem será o juízo, a responsabilidade do juízo futuro que virá sobre todos os ímpios? De si próprios, porque escolheram viver impiamente. Essa é a resposta que a palavra de Deus está dando. Qual é, então, a origem do mal? A origem está nas pessoas que, como agentes morais, escolheram não se sujeitar à vontade de Deus, mas fazer os próprios desejos dos seus corações corrompidos. A responsabilidade das pessoas. Então, a origem do mal estava, em Sodoma e Gomorra, nas pessoas que escolheram viver aquela vida. Eles originaram aquela impiedade, aquele mal. Vamos olhar mais adiante, o versículo 8. Olha que Pedro, na sequência, ele faz um contraste. Versículo 8, ele diz assim: porque este justo, se referindo a Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló, sobrinho de Abraão, que estava em Sodoma e Gomorra naquela ocasião, ele é retratado na Bíblia como justo. Por quê? Porque ele não fazia as mesmas obras que os moradores de Sodoma e Gomorra. Observe. Atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ló viveu naquele mesmo contexto, naquele mesmo ambiente. Ele poderia ter feito escolhas de ter se entregado a todo o padrão de moralidade de Sodoma e Gomorra, mas ele rejeitou aquilo. Ele rejeitou, ou seja, na sua responsabilidade como agente moral diante de Deus, ele disse assim: não ao que essas pessoas fazem. Então, Pedro está com isso mostrando para nós que a responsabilidade do mal está sobre os agentes morais. No caso aqui, as pessoas. O que elas escolhem? As pessoas escolhem viver de acordo com a vontade de Deus, se sujeitar aos padrões de Deus, ou elas escolhem viver em rebelião, em confronto, em indiferença com aquilo que Deus estabelece, coloca como correto, como certo, como bom. Então, as pessoas agem fazendo mal, e assim agindo, elas dão a luz ao pecado, ao mal, sendo responsáveis pelo mal, pela impiedade. Versículo de número 4. Pedro diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. No caso do mal ocorrido entre os seres angelicais, observe, não foi algo que partiu de Deus, mas foi algo originado entre alguns anjos quando pecaram. E observe que nem todos. Pedro diz: não poupou anjos quando pecaram. Alguns anjos pecaram, se rebelaram contra Deus. Eles fizeram esta escolha moral. Outros anjos não. E perpetuam a sua existência perante Deus em santidade. Mas estes que fizeram a escolha de se levantar, se rebelar contra Deus, esses pecaram. Esses perverteram o bem. Esses foram os instrumentos para a origem do mal, ali entre os seres celestiais. Então eles perverteram o bem e se tornaram então responsáveis pelo mal originado. Então o ensino da Bíblia, irmãos, é o seguinte: qual que é a origem
do mal? Essa é a pergunta certa. De quem é a responsabilidade pelo mal? E a resposta é: o mal vem das escolhas dos seres morais criados por Deus, escolhas que pervertem os padrões de bondade estabelecidos por Deus e que confrontam a autoridade de Deus sobre suas vidas como criaturas morais. Então a responsabilidade pelo mal não é de Deus, mas dos agentes morais que escolheram pecar. Deixe-me citar para vocês, então, como que os apóstolos na Escritura eles trataram isso com bastante naturalidade. Por exemplo, João, sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, João disse assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não é como que João é bastante natural para falar, olha, Deus não tem participação no mal. Responsabilidade moral sobre a existência do mal, da maldade. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Porque a perspectiva da Escritura é que o mal é perversão do bem, uma perversão operada pelas criaturas de Deus e não por Deus. Essa é a maneira como a Bíblia está enxergando e propondo esta questão. Tiago, quando escreve também a sua epístola, no capítulo 1, versículo de número 13, ele vai dizer assim aos crentes: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Ele vai dizer, olha, nunca atribua a Deus algum tipo de maldade. Se foi tentado, não fala assim, Deus está me tentando. Não. Aí ele vai dizer o motivo. Ele diz assim, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O que Tiago está dizendo? Gente, Deus não tem nada a ver com o mal. O mal não surge de Deus. Ele não é autor do mal. Ele não tem participação na origem do mal. Aí ele continua dizendo, e de quem que é a responsabilidade então? O texto diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E observe, Tiago joga aqui a responsabilidade no ser humano pecador, no ser humano que é tentado. A sua própria. É você, camarada. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Lembra que eu disse para vocês que o mal é um pecado materializado? Tiago está dizendo isso. O sujeito, então, ele cobiça e aí ele, levado pela sua cobiça, ele faz o mal, ele escolhe e então surge o pecado. É isso que Tiago está dizendo. Alinhado assim com aquilo que Pedro passa para nós aqui no seu ensino, quando ele menciona esses 3 eventos onde Deus lidou com o mal. Então volta lá para 2 Pedro capítulo 2, vamos olhar a última questão. Eu disse para vocês que esse texto tinha em comum o fato de que nos 3 eventos narrados, ou usados como exemplo pelo apóstolo Pedro, Deus triunfou sobre o mal. E isso é uma coisa importante, nós termos plena confiança quando pensamos sobre essa realidade que existe um mal no mundo, existe um mal real. Mas a Bíblia também vai dizer que Deus triunfa, sim, e não o mal. Deus triunfa. O mal é real, é algo objetivo, portanto, pode ser confrontado e vencido. E será vencido. E é contido por Deus. Porque o mal não é algo do mesmo poder de Deus. O mal não é um ser que existe essencialmente mal, confrontando e opondo-se a Deus em igual força. Não. O mal vai ser vencido porque Deus é Senhor soberano. O mal, não. Deixa-me tentar alinhar aqui os pensamentos aqui. O mal não é algo que está em condições de equilibrar-se com o poder e a atuação de Deus. Deus tem poder para confrontar essa
perversão feita por suas criaturas. O mal tem a ver com as criaturas que estão abaixo de Deus. Portanto, quando Deus tratar com o mal, ele terá todo o poder e toda a maneira para triunfar sobre ele. E os 3 eventos usados aqui por Pedro mostram isso. Quando Deus resolveu agir, ele levantou-se e triunfou contra o mal. Porque o mal está atrelado a criaturas que pervertem o bem. O mal não é um outro ser, uma outra entidade cheia de poder. Como que Deus então triunfa sobre o mal? Vamos olhar aí de novo, versículo 4 ao 6, 2 Pedro. De trás para frente. Versículo de número 6, ele diz assim: reduzindo as cidades, Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Deus triunfou sobre o mal naquele momento ali em que Sodoma e Gomorra foram destruídas, impedindo que aquele padrão e exemplo prosperasse e prosseguisse sem freio. Observe, foi um juízo limitado, uma parte do mundo, onde Deus ali lidou com toda aquela impiedade reinante, de modo que aquilo não saiu, se alastrou, acelerando a maldade no mundo. Deus triunfou sobre o mal dessa maneira, freando a ação, o alcance do mal naquela ocasião. Essa é uma das maneiras de Deus triunfar sobre o mal. Versículo de número 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Na ocasião do dilúvio, Deus triunfou sobre o mal, tirando de sua criação todas aquelas pessoas corrompidas pelo pecado. Deus vai triunfar sobre o mal assim também. Um dia ele vai tirar da sua criação, a sua nova criação, todas as coisas corrompidas pelo mal, pelo pecado. Versículo de número 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. No evento aqui da queda dos anjos, Deus lidou com o mal, sentenciando os agentes do mal, aqueles anjos que pecaram, aos tormentos mais agudos do inferno. Há abismos de trevas, de onde eles jamais sairão. E assim Deus triunfa sobre o mal. Então, nós temos aqui exemplos de como que Deus triunfa sobre o mal. Deus restringe, irmãos, muito da maldade que acontece nesse mundo. E assim, ele vai triunfando momentaneamente do mal, como ele fez ali na época de Sodoma e Gomorra. Às vezes, Deus leva sistemas corruptos à decadência e à destruição. A palavra de Deus nos mostra, em vários momentos da história, Deus julgou e levou ao fim reis e nações e impérios inteiros que promoveram muito mal. E assim Deus foi refreando. Imagine se os pecados e aquele sistema do mundo, da época de Nabucodonosor, tivesse ganhado o mundo até hoje. Coisa horrível que estaria. Imagina antes disso, aquela maldade e impiedade dos povos cananitas, quando Israel invadiu a terra, se aquilo tivesse continuado prosperando até hoje. Mas Deus reprimiu, triunfou sobre o mal, lidando na história da igreja com pessoas, com povos, com nações corrompidos extremamente, limitando o mal. Deus restringe o mal também, confrontando o mal com o seu evangelho e suas leis reveladas. Isso é uma coisa que a gente nem muitas vezes considera, mas a pregação do evangelho no mundo tem feito uma diferença gigantesca. E uma das grandes coisas onde nós levantamos bandeiras boas, por exemplo, no mundo ocidente, estão ligadas diretamente ao evangelho, à proclamação do evangelho, aos princípios que o evangelho traz. Isso é uma maneira de Deus triunfar sobre o mal ainda nesse mundo. Deus restringe o mal, levando o evangelho às pessoas para a salvação, não só influenciando os padrões e a sociedade e a família, mas Deus salva pessoas reais. Deus converte homens como Saulo de Tarso, cujas escolhas eram de maldade,
de massacrar pessoas, de torturar pessoas, Deus transforma aquele homem. E Deus tem feito isso ao longo da história da igreja com muitas pessoas, tornando-as agente do bem no mundo. É uma maneira de Deus refrear e triunfar sobre o mal. A Bíblia diz que Deus também usa e estabelece governos para restringir o mal sobre pessoas vulneráveis. E assim ele triunfa sobre o mal momentaneamente. A Bíblia ensina que Deus um dia fará uma nova criação, onde ele colocará seu povo salvo, justo. E como foi no dilúvio, essa nova criação não terá mais pessoas ímpias. No dilúvio, Deus destruiu um mundo de impiedade. E assim ele triunfou sobre o mal. Pois bem, Deus trará uma nova criação, onde não terá mais pessoas ímpias. E assim ele vai triunfar do mal. A Bíblia ensina que Deus trará juízo e encerrará os maus no inferno, de onde jamais sairão. Estarão ali derrotados. Lembra? O mal, seres morais que se levantam contra Deus. Sua autoridade, seus padrões morais são adversários de Deus. A Bíblia diz que eles serão vencidos todos ao longo da história, subjugados e presos para sempre, todos os adversários de Deus. Deus vai triunfar sobre o mal. É por isso que Jesus, por exemplo, alertou com essas palavras: quem fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Porque Deus vai lidar com o mal de tal modo que será inescapável. Deus triunfa sobre o mal. É uma grande tolice a escolha de agentes morais contrária a Deus, desafiando seus padrões. Porque são criaturas, eles não têm como resistir a Deus. Deus vai triunfar sobre o mal. E é o que a gente lê na Escritura Sagrada, por exemplo, Apocalipse capítulo 21. Se você quiser acompanhar a leitura de alguns versículos, olha o que a Bíblia nos diz sobre o triunfo completo sobre o mal, pelo Senhor. A Bíblia diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Novo céu e nova terra, uma nova criação. Nessa nova criação não tem espaço para os ímpios. O que ele vê nessa nova criação? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nova Jerusalém, aqui, uma representação simbólica do povo de Deus salvo, ao longo de toda a história. Os justos habitarão no novo céu e nova terra, os ímpios não. Versículo de número 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas ficam para trás. Sabe, as consequências do mal que trazem sofrimento, não existirá isso mais. Porque o mal fica de fora. O mal fica de fora. Aqueles seres morais rebeldes que agem contra Deus e contra os padrões de Deus e trazem sobre si e sobre os outros dores e sofrimento, esses estarão de fora. Deus vai triunfar sobre o mal. Versículo de número 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Lembra que Deus triunfou sobre o mal, precipitando os anjos que pecaram no inferno, sentenciando-os ao inferno? Pois bem, Deus vai triunfar sobre o mal, e Ele vai sentenciar ao inferno, ao lago que arde com fogo e enxofre, todos
Os incrédulos, covardes, abominados, os assassinos, impuros, enfeiticeiros, os idólatras, ou seja, todos os que fazem o mal no mundo. Deus vai triunfar sobre o mal. Essas pessoas não têm como resistir o Criador. São criaturas. Versículo de número 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Versículo 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus vai triunfar completamente sobre o mal. A nova Jerusalém, dentro do povo de Deus na eternidade, a nova criação, jamais vai penetrar coisa alguma contaminada, ou seja, não vai ter corrupção, não vai ter perversão do bem, nem o que pratica abominação e mentira, não vai ter agentes morais afrontando Deus e os seus padrões, mas todos vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu e assim desfrutando do bem e de todos os frutos e benefícios que uma vida conforme a vontade de Deus trará. Deus vai triunfar sobre nós. Eu quero então encerrar trazendo 2 considerações. As pessoas que não se rendem a Deus, entregam suas vidas a Cristo, fazem o que é certo, que é atender ao chamado do arrependimento da fé em Jesus Cristo, e que vivem as suas vidas entregue aos seus próprios desejos e vontades perniciosos. Essas pessoas são agentes do mal. Sabe, se você não se arrepender, um dia Deus vai lidar com você com muita seriedade. Você não terá condições de resistir, porque você é uma criatura, Ele é um Criador. Não deixe de entregar sua vida a Cristo. Não experimente isso. Segunda coisa, o falso ensino, que é o contexto aqui desses versículos, é uma manifestação do mal, a gente precisa entender isso. Uma manifestação seríssima. Porque, ao meu ver, esse é um dos textos bastante graves da Escritura. Um alerta seríssimo à igreja. Não brinque com esse negócio. Você tem responsabilidade diante de Deus de avaliar tudo o que é ensinado e pregado em matéria de fé e de religião, à luz da palavra dele. Você tem responsabilidade com o tipo de ensino que você promove ou apoia. Pessoas que estão disseminando heresias, estão fazendo o mal, estão trazendo sobre si mesmas repentina destruição. Isso é certo. Não se alie a isso. Não promova isso, não tenha tolerância com isso. Seja um bom soldado de Cristo, participe do reino de Cristo, lutando contra estas coisas, apoiando a verdade, apoiando a pregação do Evangelho, apoiando a mensagem que salva pessoas, o ensino das Escrituras que leva as pessoas a entenderem a verdade. Isso é responsabilidade séria. Deus tenha misericórdia e nos ajude.